Darkseid finalmente se encontrou com a mão vazia, o grande perigo da DC. A luta foi tão humilhante pro Darkseid que, meus amigos, faria qualquer luta que houvesse nos quadrinhos parecer brincadeira. Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago do Mais e vídeo. Estamos aqui para falar mais sobre a continuação de Liga da Justiça Encarnada, respectivamente a edição 4 que saiu recentemente aí. Hoje nós vamos falar mais sobre o que aconteceu e essa mudança toda que a DC acabou fazendo nas entidades, tudo, né, que o Grant Morrison acabou colocando lá alguns anos atrás. Enfim, se você não viu as outras edições, é muito importante e é preciso que você veja as outras edições da Liga da Justiça Encarnada. Inclusive, eu já cheguei a trazer aqui pro canal. Se você não viu, card aqui em cima para vocês verem o vídeo. Lembrando, para você acompanhar essa jornada da Liga da Justiça Encarnada, se quiser saber tudo em relação a DC, se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha de nada sobre todas as novidades, a crise, essa nova crise que a DC está colocando, né? A mão vazia e tudo mais, vai estar saindo aí na medida do possível que a DC vai lançando. Então se inscreve aí e vamos embora com o vídeo. Aqui ela começa nos dizendo que temos que entender que o início, nada e tudo eram a mesma coisa. A única coisa é uma infinidade negra. Por tanto tempo, o frio e o escuro nasceram a luz ardente que era imperceptível. Mas essa luz acabou crescendo e ao longo do tempo tudo não era mais nada. A escuridão gritou. E então isso acabou, causando algo imperceptível e falhas no que antes era a perfeição, imaculado da luz. Agora, nesse instante, nasce o multiverso. O início do eterno empurrão e puxão da grande escuridão e da luz que culminou em uma crise em infinitas terras, um mar novo, um dos muitos seres criados pela luz que monitora o multiverso. O monitor deu a sua vida para poder ativar o próprio sistema de imunológico do multiverso, as defesas naturais conhecidas como super-heróis, né, para poder combater a ameaça do anti-monitor. Só que a vitória teve um custo maior do que essa doença, e o que antes era um multiverso vasto e infinito, que acabou morrendo, dando origem a apenas um único universo, a luz chegou a ser enfraquecida por essa perda. A grande escuridão se aproveitou dessa fraqueza e acabou atacando ela, e tudo quase se tornou nada mais uma vez, até que chegou o momento em que uma trégua foi negociada pelos heróis mais improváveis de todos. A luz deixaria de brilhar por tanto tempo e a grande escuridão adormeceria e não tentaria mais extingui-la. Um compromisso, uma responsabilidade de harmonia quase perfeita, ou pelo menos era o que parecia. A grande escuridão continuou a exercer a sua influência mesmo enquanto dormia. Avatares e fantoches, todos eles trabalhando para despertar um novo universo e extinguir a luz, cada um deles inconsciente de sua conexão com uma vontade maior. No último momento, os ataques implacáveis que aconteceria culminaram em uma crise que forçou o universo solitário a evoluir para que conhecemos agora como nosso novo multiverso, repartindo a trégua entre a grande escuridão e a luz. Os monitores então eles foram enviados para a luz para poder conter e limitar o novo multiverso a um planetário de 52 mundos na esperança de parar o despertar da grande escuridão. Só que era inevitável, como o próprio Darkseid. Ele foi um dos poucos cientes da existência da grande escuridão. Darkseid ele foi fundamental para poder parar o anti-monitor durante a primeira crise. O deus do mal, Darkseid, ele entendeu uma verdade sobre a grande escuridão que poucos iriam entender. Não importa o bem nem o mal, nem a vida nem a morte. A grande escuridão só quer que nada seja tudo de novo. Então Darkseid manipulou a profecia e o destino para poder desencadear uma crise definitiva. Tudo foi projetado para poder atrair a grande escuridão para que os deuses do mal pudessem realmente controlar tudo. Havia apenas uma coisa que o Darkseid não contava, que seu plano tinha dado certo, mas ao custo da sua própria vida. Como o multiverso estava sendo um seu ponto mais fraco, onde no momento de silêncio e solitário, logo antes da sua reza desesperada para poder salvar com um único só desejo na máquina dos milagres, né, que é uma máquina capaz de realizar qualquer pensamento em realidade, algo parecido com a Casa das Ideias da Marvel. A grande escuridão se revelou através do Mandrake, o primeiro monitor, o primeiro corrompido pela escuridão. A escuridão deve cair, onde mais uma vez o monitor acabou
ativando o sistema imunológico natural de um multiverso para proteger ele do inimigo absoluto. O último monitor, Nix Hultan, o super juiz de todo o mal e filho do Mandrake, acabou sendo derrotado na crise. A máquina milagrosa curou o multiverso, e a Grande Escuridão finalmente percebeu que era o seu verdadeiro inimigo. Com os heróis da Terra Zero, onde é o centro do multiverso, que continha as versões principais com várias variações desses heróis emanando para os universos circundantes, a Grande Escuridão espalhou a sua influência pelo cosmos e encontrou o ser de grande poder. Ele chegou a amaldiçoar a forma de vida quântica com o objetivo de enfraquecer os heróis da Terra, roubando então o tempo do seu próprio universo. E em outro lugar, a mão direita da escuridão foi usada para poder fazer uma trégua com a luz e se tornando algo novo. A mão vazia criou um exército inteiro de Gantry, da carcaça do antigo multiverso, para testar os heróis variantes de várias terras. O grande juiz da DC, que enfrentou os Gantrons, quando eles invadiram nosso multiverso, eles apenas serviram para serem corrompidos por eles e pela Grande Escuridão, mas não antes deles mandarem um SOS para os heróis de várias terras, para que se unissem para poder lutar contra os Gantrons de frente, como a própria Liga da Justiça encarnada. Enquanto os universos ao redor da Terra Zero suportavam o crisol da crise, o último e agora corrompido Monitor acabou abrindo a tumba do Darkseid e libertou da morte. Nix Hultan diz o seguinte, que ele, da nobreza, liberta Darkseid para poder infestar a criação. Em nome da nobreza e a quem servimos, em nome da mão vazia, em nome da grande escuridão que nos envolve todo. Mas o Darkseid tinha outros planos e que começou um grande trabalho por tanto tempo para poder remontar a sua própria divindade. Os heróis conseguiram salvar o Nix Hultan e colocaram os Gantrons em quarentena no universo da Terra 7. A grande mão vazia diz o seguinte, que ela concluiu a avaliação da força dele, mas ela não tem nada a temer com ele. E sim, ele estava falando do Darkseid. Os nobres trabalhavam para poder completar a máquina do esquecimento, para poder desfazer o desejo uma vez feito pela máquina dos milagres. A grande escuridão então voltou a sua atenção para a Terra Zero e começou a Guerra Metal. Os demônios barbatos, avatares da grande escuridão, os seus cavaleiros das trevas quase conseguiram afundar a Terra Zero nos horrores desconhecidos do multiverso secreto das trevas. Mas o fracasso do seu demônio, um cavaleiro das trevas mais sombrio, ascendeu. E enquanto ele foi finalmente derrotado pelos heróis da Terra Zero, o multiverso foi fundamentalmente mudado para sempre. A Terra Zero não estava mais no centro, ela estava sendo substituída por duas outras novas terras e seus universos compartilhados nesse ponto. O misterioso novo mundo permaneceu desconhecido, enquanto a Terra Ômega era na verdade um fragmento da grande escuridão, aprisionado pela quinta essência totalmente poderosa, com a sua divindade completamente remontada. O único e verdadeiro Darkseid matou a quinta essência e assumiu o controle da Terra Ômega. Com esse novo poder, Darkseid usou o Flash para poder abrir o nosso multiverso para que ele pudesse assumir o controle da grande escuridão e impedir com que ela se transformasse em tudo em nada mais uma vez. E então a encarnação da Liga da Justiça apareceu e estragou tudo. Assim como o Barry Allen, com a sua velocidade, que causou a ruptura do multiverso. Calvin Ellis, o Superman, presidente, quebrou a máquina do Darkseid, que estava ligando tanto Barry Allen quanto o ponto de estresse na Terra Ômega. Barry, ele acabou sendo puxado para o que está além e provavelmente das garras da grande escuridão. Enquanto a Mary diz que se mudou para a Terra 8, a casa dela, o multiverso deu a ela os seus poderes para poder proteger ele e curar ele também, o multiverso. Mas o caos e os poderes dela só iria ser ativados, precisar dela, caso algum dia isso acontecesse. E é por isso que ela tem sido tão pressionada em selar a rachadura junto com o Barry, mas ela simplesmente não sabia de nada. Mas quando ela finalmente teve a chance de fazer esse selamento, ela não era poderosa o suficiente. Ela só consegue conter a rachadura dentro dela. Talvez se fosse uma máquina, poderia ser com mais tempo. Só que isso deu a ela uma visão cósmica. E é por isso que deu a ela uma visão de todo esse lugar. Ela vê todas as perguntas e todas as respostas. Tudo acaba sendo a mesma coisa. Na Terra Ômega, a Maya diz que o Darkseid deve vencer. Sabendo então de toda a sua situação, Darkseid, ele ri e chama todos de tolos, onde ele fala que o inimigo absoluto da existência é também o inimigo do mal, e só o Deus do mal é poderoso o suficiente para poder detê-lo. O Calvin diz que ele recusa a acreditar que o mal é sempre a resposta, e o Flash também questiona de como a Maya pode fazer isso, e ela questiona dizendo que todos estavam nessa juntos, que eles salvariam o Barry e o multiverso. E o Superman, Coelho, fala que namorar um Superman não poderia ser tão ruim e que o Darkseid, ele é um cara terrível. O
o Batman do Thomas Wayne, diz que eles precisam afastar o Darkseid dela, da Maya, e que eles precisam ter uma conversa sensata sobre isso. Só que não tem mais tempo, agora é a hora de ir à guerra, onde mostra o exército Darkseid chegando para poder lutar contra a Mão Vazia e a Grande Escuridão. Kalibak diz que eles deveriam conversar com eles. O irmão traidor deles, Orion, assumiu o controle da Casa dos Heróis e jogou ela em outra terra. Calvin não acredita no que está escutando. Ele recebe um golpe bem na cara pela Graal. Calvin ele só pensa na Casa dos Heróis, mas nessa situação eles estão cercados pelos monstros. A tecnologia do monitor era crucial para o objetivo do Darkseid. E o Kalibak foi até o Darkseid de mãos vazias. Só que o exército Darkseid não sobreviveu ao impacto e eles descobriram que estavam na Terra 7, um mundo infestado de pobreza. E eles tinham ido embora dessa terra, retornando então a Apokolips para reunir os reforços quando eles receberam o aviso do Darkseid. Até que o lugar do combate foi escolhido e os heróis sobreviventes da Liga da Justiça Encarnada vão se juntar a eles ou ficarão às margens lambendo as suas feridas. Só que o Calvin lhe pergunta se essa é a única maneira. Então por que o Darkseid não veio falar com eles antes, primeiro, né? E ele responde que a diplomacia ela é um luxo que não podemos nos dar. Cada momento gasto perseguindo seus ideais ingênuos de verdade, a esperança e a justiça permitem que o inimigo cresça em força. A influência da grande ousadia irá ofuscar o multiverso e além, se não nos movermos rapidamente. Mas os seus avatares, né, despertam enquanto os seus heróis tentam jogar por regras sem sentido. Até que alguém chama o Thomas. Era o Thomas que tinha pegado a seringa para poder inserir na Maya, a Doutora Multiverso, um sedativo para poder ajudar a Maya. Só que a Maya, ela não precisa de um sedativo, já que ela tem uma visão microscópica e ela sabe que não era um sedativo. Thomas estava mentindo. O Thomas, ele queria matar a Maya. Isso, para ele, iria resolver tudo. Tudo iria parar. A Grande Escuridão é tudo o que tem agora. Darkseid ele continua falando que o Batman alcançou o seu e as suas conexões com a realidade caída fizeram dele um recipiente perfeito para a escuridão. Calvin não deixa o Darkseid fazer nada, pois o Batman ele é um amigo dele, o melhor amigo dele. Ele ainda estava lá. Não é o fim de nada ainda, mas o fim não é o que o Darkseid procura. Apenas a erradicação de todo o começo já é o suficiente. Calvin ele tenta impedir, mas não consegue. Não há esperanças, apenas Darkseid. E infelizmente nós vemos aí o Batman do Thomas Wayne morrer. Os raios homens do Darkseid simplesmente acabam com o Batman, cara. Darkseid ele acha essa tristeza do Calvin patética e ele ainda está para conhecer um Superman que supere essa fraqueza humana. Mas agora é guerra. Temos que aceitar as bastas e lutar antes que não reste mais nada. Quanto a você, Maya, fala o Darkseid, né? Você não é forte o suficiente para um fardo que o multiverso colocou em seus ombros. Eis então que o Darkseid pega literalmente a rachadura da Maya e usa ela para ser cravada na Mão Vazia e salvar a rachadura da crucificação da Grande Escuridão. Junto com ele e seu exército vão para a batalha. E o Darkseid é desolado. Calvin Ellis e a Legião dos Heróis ficam lamentando. Eles não sabem o que irão fazer agora. Os companheiros deles, amigos e a própria Casa dos Heróis se foram. Eles não têm como voltar para a terra deles. Eles não têm como pedir ajuda contra o Darkseid e contra a Grande Escuridão. Mas eles precisam resistir. Eles precisam apenas aceitar as palavras do Darkseid ou dos filhos deles, mas eles não sabem se o resto da Liga foi realmente morta. Eles têm que perder esperança só porque o Darkseid não acredita neles, mas isso daí acaba sendo totalmente maluco. Em meio dessa toda escuridão, o Thomas ele gostaria que eles fizessem de tudo para poder vencer essa luta. Por mais escuro que seja, não significa que não haja uma luz para guiar eles. Mas para chegar nas Terra 7, mesmo que eles não tenham ido para lá, a Maya pode levar eles. Mesmo que todos os problemas que a Maya causou, decisões, eles ainda contam com ela. Mesmo ela tendo tomado uma decisão errada para os outros e certo para ela. Ela ainda apenas é uma parte dessa defesa do multiverso contra ameaças como essas que estão lidando aí, vendo aí, né, o Darkseid e companhia. Talvez Darkseid seja o único ser capaz de derrotar a Grande Escuridão, mas para vencer a Grande Escuridão e o Darkseid, eles primeiro vão ter que deixar o Darkseid dar conta da Grande Escuridão, depois eles irão lidar com o Darkseid. Na Terra 7, a guerra começou. A Mão Vazia agradece Darkseid, porque esse multiverso está enfraquecido e pronto para o esquecimento. Os filhos de Darkseid estão à beira da derrota completamente. O Darkseid ele diz que a sua ressurreição foi um passo em falso fatal por parte do seu mestre,
pois ele não é apenas uma praga na luz, mas também uma praga no escuro. Só que o Darkseid ele não esperava que a Mão Vazia sabia disso, soubesse disso, né? A Mão Vazia ele diz que Darkseid ele é o maior tolo desse multiverso, e no além, Darkseid abismado do que ele tá acontecendo, né? Ele diz que o poder dele é absoluto. A Rachadora deveria ter destruído a Mão Vazia, mas a Mão Vazia fala que tudo que o Darkseid fez foi entregar o componente final da máquina do esquecimento para ele, onde em breve a grande escuridão nascerá nesse multiverso e as dores do parto, da destruição de todo o universo, além dele, acontecerá. A minha mão não está mais vazia e ele não é mais necessário. E vemos então a Mão Vazia esmagando o Darkseid como se fosse um inseto. Mano, você tem que comparar um inseto com um elefante? Compara isso daqui, velho. Sério, a Mão Vazia fez Darkseid literalmente parecer uma barata embaixo da sola do sapato, velho. A Liga da Justiça encarnada, ela chega até a casa dos heróis que tinham caído, né, na edição passada. Realmente os filhos do Darkseid não estavam mentindo. Os heróis sabem que o resto da Liga da Justiça encarnada já sobreviveram a coisas piores. O Calvin então resolve usar o computador cerebral do cito dele, né, para poder reativar o prenúncio da IA, onde os protocolos de autodestruição serão ativados usando a máquina. E eles irão expandir o perímetro para poder encontrar o resto da equipe. O Capitão Cenoura e a Evelyn, a Flash, né, vão usar seus poderes de raio-x, né, de visão, para poder fazer uma varredura mais profunda. Calvin diz que precisa que a malha fique pronta para poder transportar eles para fora dessa terra, caso os parademônios ou os Gentrons cheguem até eles. E ele sente que o Darkseid não está ganhando essa luta, mas a prioridade é encontrar os amigos deles e recrutar mais heróis. Isso ainda não acabou e eles não desistirão, mas uma voz diz que eles devem sim desistir. Até que aparece então a Legião dos Heróis, os amigos deles, né, a Legião dos Heróis em si, tomados pela escuridão. Deixem a escuridão tomar conta de vocês. Bom, jovens, essa crise final, tá? Essa crise do multiverso DC, teve bastante ação. Eu vou dar um destaque maior aqui, tá, para a grande escuridão ou para a grande besta do mal, como você queira, e também para a própria Mão Vazia. Mas sinceramente, tudo que você conhece da DC ou conhecia da DC, Perpétua, Overvoid, assim vai, meu filho, esquece tudo o conceito em si. A DC ela meteu uma retconzada total. Enfim, a Mão Vazia nessa crise se tornou algo como um vilão genérico da DC que ela tem, onde ela precisa acabar com tudo, o multiverso e etc, né? O que é algo bem decepcionante na minha opinião, porque isso, se a gente for considerar o quão incrível era a Mão Vazia, um vilão inebriante, um vilão que instigava as pessoas, o leitor, isso mudou completamente nessa crise. A Mão Vazia ela foi citada pela primeira vez no multiverso de Grant Morrison. A Mão Vazia ela é o ser que controlava os Gentrons, tentando então eliminar radicalmente a realidade com a máquina do Oblivion. E possivelmente a grande Mão Vazia no começo foi revelada que a máquina do Oblivion, né, do esquecimento, tinha como alvo os próprios leitores. A ideia de que eu consumindo a mídia e ficando obcecado por ela, os quadrinhos estavam roubando minutos e horas da vida do leitor. Quando os heróis da multiversalidade finalmente confrontaram a Mão Vazia, ela foi estabelecida como algo completamente diferente, não como vilão para poder lutar ou uma ameaça que vão superar, mas uma entropia em sua forma mais pura de contar as histórias. A Mão Vazia, ela não é derrotada naquela época, né? Ela apenas vai embora porque seus planos ainda não foram feitos, e ela configurou a Mão Vazia como um vilão exclusivamente aterrorizante, algo que arma o amor que as pessoas têm pela DC e usa para poder fortalecer o aspecto mais sombrio da fandom, né, da DC, a fanbase da DC. Só que nesse novo momento da DC, a DC usou isso para poder amarrar a Mão Vazia à grande escuridão, agora é revelada como uma força cósmica atrás de inúmeras reanalizações e mudanças universais. A grande escuridão manipulou inúmeros vilões para poder aproximar o multiverso do colapso. Darkseid acabou sendo um peão também nisso daí tudo. Nem a rachadura multiversal era capaz de afetar a Mão Vazia. Depois que o Darkseid ele é esmagado bem humilhantemente pela Mão Vazia, onde dá a entender que a Mão Vazia ela é a ameaça final a ser confrontada, isso também faz um desrespeito ao conceito da Mão Vazia que tinha na DC. A Mão Vazia ela era uma figura genuinamente única no universo DC, onde operando uma meta-nível em que os heróis não conseguiam enfrentar. Ela não tinha uma emoção, não tinha uma falha, não tinha um caráter. Ele era uma força, um tecido de conexão escuro entre as reflexões genuinamente inventivas e filosóficas sobre o gênero. A grande Mão Vazia, ela foi verdadeiramente a força oposta ao otimismo e à esperança no coração do gênero como todo. A Mão Vazia não podia ser combatida e nunca se rebaixaria a um nível tão baixo, tão básico como esse. Isso tornou o conceito uma ideia verdadeiramente única
genérica. E agora ele é apenas um vilão grande, gigante, genérico, loucamente para poder completar seus planos. E existem inúmeros, tantos vilões do universo DC como esse, o próprio Darkseid, por exemplo, que fica chato. Mas cara, agora em vez de continuar sendo uma ideia exclusivamente aterrorizante, a Mão Vazia ela está num nível mais básico. Isso é decepcionante, pois o lugar da Mão Vazia como um avatar da grande escuridão, que não requer o bem nem o mal, apenas um esquecimento, é uma ideia interessante, mas ao reduzir o espectro metatextual e teórico do conceito a um vilão gigante que precisa levar uma surra, cara, a DC retirou e muito do que tornava o conceito da Mão Vazia tão interessante em uma coisa pequena, básica e genérica. Enfim, o que vocês acharam dessa edição da Liga da Justiça Encarnada? O que vocês acharam dessa mudança, dessa retcon em tudo basicamente que a DC tinha e agora não é mais, né? Enfim, se inscreve no canal para você receber ou a continuação, a edição 5 final aí da Liga da Justiça Encarnada, também para você ficar por dentro dessa mudança toda que a DC tá fazendo. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.